pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Descomplicando o Direito do Trabalho. Aqui procuro descomplicar para você os principais pontos do direito material do trabalho e do direito processual do trabalho. Então, se você ainda não fez sua inscrição aqui no canal, faça já e ative a notificação, o sininho, para você ser comunicado sempre que tivermos um vídeo novo, sempre que tivermos uma live nova, para você ficar constantemente atualizado. E não deixe também de curtir esse vídeo, para que ele alcance o maior número de pessoas possível. Neste vídeo de hoje, nós vamos tratar, mais uma vez, de um problema que envolve a pandemia. Nós temos aí as relações contratuais de trabalho que sofreram forte impacto em virtude dessas questões que envolvem a Covid-19. E, mais uma vez, o governo editou uma medida provisória tentando flexibilizar essas relações de trabalho por um período determinado de tempo. Todas essas regras nós vamos ver hoje a partir de agora. Então venha comigo e vamos estudar rapidamente, de maneira direta e descomplicada, a MP 1045. Pessoal, trago para vocês aqui, primeiramente, as regras gerais dessa medida provisória. O que tem que ficar muito bem claro para você é que ela só pode ser aplicada aos contratos de trabalho que foram celebrados até 28 de 4 de 2021. Por quê? Os contratos celebrados posteriormente a essa data, que é a de publicação da medida provisória, eles não poderão ser atingidos, na medida em que se entende que se o empregador firmou novos contratos de trabalho, ele não está numa situação econômica financeira tão difícil assim que demande a adoção das medidas previstas nessa nova legislação. A nomenclatura do benefício, que é pago ao trabalhador, mudou um pouquinho, Ao invés de Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, agora foi acrescentado ali a palavrinha novo, só para diferenciar, mas as regras, como nós vamos ver, estão basicamente as mesmas, com alguns esclarecimentos que eram objeto de controvérsia na doutrina e na jurisprudência. A medida provisória 1045, como vocês estão vendo, pessoal, ela prevê as possibilidades de redução da jornada de trabalho e proporcional da remuneração, ou a suspensão do contrato de trabalho. E aí vai ficar de acordo com a necessidade do empregador e com o que o trabalhador concordar, certo? Vamos então verificar as regras gerais que são comuns às hipóteses de redução proporcional da jornada de salário e de suspensão do contrato. Como já disse, necessita ser um acordo entre as partes, não pode ser então uma imposição do empregador. Se o trabalhador for coagido a assinar um acordo de qualquer natureza e posteriormente comprovar isso em juízo, sem dúvida nenhuma, todo esse ajuste será considerado nulo pelo vício de manifestação da vontade, isto é, pelo vício do consentimento do trabalhador com aquele acordo. Muito importante destacar que foi mantido o prazo de 10 dias para o empregador comunicar ao Ministério da Economia a celebração desse acordo. Se ele não fizer esta comunicação, ele vai ter que arcar com os salários durante todo o período até que esta comunicação se efetive, ok? Estes acordos, pessoal, podem ser feitos a partir do início da vigência da medida provisória 1045, isto é, a partir de 28 de 4 de 21. Mas, como eu disse, aplica-se aos contratos que foram celebrados antes, mas a medida provisória não tem efeitos retroativos. O que eu quero dizer? Que o acordo de redução proporcional de jornada e salário ou de suspensão do contrato somente tem validade em período posterior a 28 de 4 de 2021. A primeira parcela do benefício pago pelo governo será quitada no prazo de 30 dias contados dessa comunicação. Essa informação é relevante para você, trabalhador que me assiste, se programar, programar o seu orçamento familiar. Vamos agora tratar algumas regras que são específicas à redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Como eu já disse, é necessário um acordo. E aí a MP deixa muito claro que esse acordo pode ser feito por meio físico ou eletrônico. Isto é, tem que ser um acordo escrito, mas é válido a assinatura digital, a utilização de outros meios tecnológicos para termos o consentimento do trabalhador em relação àquele acordo? Sim, isso está muito bem claro
na medida provisória 1045. O prazo, gente, é de no máximo 120 dias, ou seja, essas medidas têm que ser adotadas em 120 dias a partir do dia 28/4 de 21. Este prazo pode ser prorrogado pelo governo federal mediante regulamentação própria, e aí nós vamos ter que aguardar se isto vai ou não vai acontecer. Dica de ordem prática, sobretudo para empregador, mas também para evitar litígios na Justiça do Trabalho. A minha sugestão é que se adote essas medidas em períodos inferiores a 120 dias, como, por exemplo, 30 dias. Por quê? Nós vamos ver mais adiante que o trabalhador terá direito à garantia de emprego por igual período. Então, se nós fizermos já uma suspensão de contrato de trabalho, por exemplo, de cara por 120 dias, e no 60º dia solicitarmos o retorno do trabalhador, o que vai acontecer? Pode-se, e no meu entendimento, haverá a garantia de emprego por 120 dias, porque a MP a concede ao trabalhador pelo período acordado. E o que foi acordado, ajustado entre as partes, foi uma suspensão contratual de 120 dias, embora ela tenha sido usufruída em apenas 60 desses dias. Então, para evitar toda essa discussão, sugiro que se faça por menor período e que se vá renovando à medida da necessidade, né? Uma dica de ordem prática. Outras questões foram mantidas, né, da medida provisória anterior, mais especificamente da 936, que foi convertida posteriormente na Lei 14.020. Ambas já não mais estão vigorando no nosso ordenamento jurídico, daí porque veio, né, à tona a edição da MP 1045. Então, quando se adota quaisquer dessas práticas, tem que haver a manutenção do salário hora. E quando estamos falando, né, como é o caso especificamente, de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, nós temos 3 faixas para que ela possa acontecer: 25%, 50% ou 70%. A não ser que uma negociação coletiva contenha previsão de possibilidade desta redução ser feita em outro percentual. E aí, pessoal, como que funciona na prática esse ajuste? Não é muito diferente do que vocês já viram. Tem que haver a comunicação com antecedência de 2 dias ao trabalhador, 2 dias corridos, e aí nós vamos ter que fazer alguma análise para saber como que pode ser implementado esse acordo de redução proporcional da jornada e de salários. Uma redução de 25% pode ser feita por acordo individual, independentemente do valor da remuneração daquele trabalhador, ok? Agora, se a redução for de 50% ou de 70%, aí será necessária a seguinte análise. Até R$ 3.300, aí os valores foram minimamente atualizados pela MP 1045, quando se compara com a MP 936 e com a Lei 14.020. Então, até R$ 3.300, inclusive R$ 3.300, pode ser feito o ajuste por acordo individual. Se o salário do trabalhador for de R$ 3.300 até R$ 12.867,14, que é o dobro do teto do regime geral da Previdência Social, é necessária a negociação coletiva. Isto é, que seja firmado esse acordo de redução via acordo ou convenção coletiva, certo? E se o salário for maior que esse dobro do teto da Previdência, 12.867,14, e o trabalhador tenha diploma de nível superior, né, pode ser feita esta redução via acordo individual, ok? E um detalhe muito importante, nós já discutimos no dia a dia, após sobretudo a MP 936, da possibilidade de ser feito um acordo individual desde que não houvesse um prejuízo para o trabalhador. E isso foi consagrado na MP 1045, né? No sentido de que, se houver, por exemplo, ajuda compensatória paga pelo empregador por liberalidade, que é um valor que ele pode arcar e pagar para o trabalhador e terá natureza indenizatória, ou seja, livre de qualquer encargo, aí não é necessária a negociação coletiva. Então, mesmo o trabalhador recebendo nessa faixa de 3.300 até o dobro do teto da Previdência, se ele não tiver prejuízo, por óbvio aí que não haverá, então, necessidade da negociação coletiva. Certo? Pessoal, aqui eu só trouxe um exemplo para o trabalhador calcular o valor que ele pode ter direito. O parâmetro continua sendo de seguro-desemprego. Lembro-lhes que não há substituição do seguro-desemprego. O que eu quero dizer? Se esse trabalhador for dispensado,
ele fará jus ao seguro-desemprego da mesma maneira. Mas os valores estão na tela aí para vocês. Os atualizados agora de 2021 servirão de base para esse pagamento. Então, eu coloquei aqui um singelo exemplo de um trabalhador que ofere mensalmente a quantia de R$ 3.000. Tendo uma redução de 50%, o empregador continua arcando então com a metade dessa remuneração, isto é, R$ 3.000. E aí nós vamos verificar a faixa em que ele se enquadra. E aí ele vai se enquadrar nessa última faixa, que é acima, né, de R$ 2.811. A parcela que ele faria jus a título de seguro-desemprego seria R$ 1.911,84, que, dividido por 2, chegamos ao valor de benefício que ele vai receber, R$ 955,92. Então, esse trabalhador vai receber, não vai trabalhar metade da jornada, vai receber a metade do valor pelo empregador e o benefício por parte do Estado, ok? Lembrando que, no meu entendimento, ele não pode fazer hora extra nesse período, porque senão perde completamente a lógica, né, da redução proporcional de jornada e salário. Se ele está fazendo hora extra, não era necessária a redução, a empresa continua funcionando, né, o empregador ali, de uma maneira minimamente razoável. Então, essa é uma informação bastante relevante. E muitos perguntam, olha, tem que ser uma redução de 50% nesse exemplo em todos os dias? No meu entendimento, não essa norma expressa ou vedação expressa, né, MP 1045, então nada impede, por exemplo, que ele trabalhe dos 5 dias da semana, 2 dias e meio, ou se ele trabalhasse 6, que ele elabore 3. Então, não vejo maiores problemas em que isso aconteça, até porque a redução, né, a lei ela é lacônica, perdão, a medida provisória é lacônica nesse sentido, então permite essa interpretação que eu acabei de fazer para vocês, certo? Agora vamos, pessoal, a uma segunda figura jurídica dessa MP 1045, que é a suspensão do contrato de trabalho. Pode ser firmada por acordo individual ou negociação coletiva, correto? E deve haver, no caso do acordo individual especificamente, a mesma comunicação prévia com 2 dias de antecedência. Detalhe muito importante, a MP 1045 traz especificamente que esta suspensão do contrato pode ser feita, né, para todos os empregados, para alguns, isto é, mesmo que posso, por exemplo, no mesmo setor, suspender o contrato de um funcionário e não suspender do outro, sem que isso implique qualquer discriminação. Regra essa que entendo válida também para as hipóteses de redução da jornada e dos salários, ok? O prazo é o mesmo, 120 dias, tem que manter os benefícios que são concedidos aos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, e nesse período, se houver alguma atividade laborativa, claro, ainda que em teletrabalho, home office, enfim, entende que se desnatura, né, essa suspensão do contrato de trabalho e aí terá que ser efetuado o pagamento dos valores para o trabalhador e restituição para o Estado, né, do valor indevidamente recebido. Detalhe muito importante, no período de suspensão, via de regra, o empregador não precisa arcar com o pagamento de qualquer valor, exceto se no ano calendário 2019 ele tiver oferido receita bruta superior a 4.800.000, hipótese em que terá aí sim que arcar com 30% do valor da remuneração, mas não a título de remuneração, mas sim de ajuda compensatória. E aí é uma diferença muito importante, porque esses 30% são de caráter indenizatório, não tem qualquer repercussão, ok? Lembrando que essa ajuda compensatória, como eu já disse aqui, mas não quer demais reforçar, pode ser paga a qualquer momento por liberalidade do empregador, né? Não quer demais aqui lembrar. Pessoal, como eu disse aqui há pouco, os trabalhadores que acordam quaisquer dessas medidas, eles têm direito a uma garantia de emprego. E aí a própria MP 1045 já traz algumas consequências jurídicas, caso no curso desse período de garantia de emprego, o trabalhador seja dispensado. Então, se, por exemplo, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, se ele for dispensado antes do término desse período, qual que é a consequência jurídica? Então, a MP número 1045 prevê que o trabalhador tem direito a 50% do salário a que teria direito no período de garantia de emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho de salário igual
ou superior a 25% inferior a 50%. Então, se ele tiver, né, sofrido uma redução, por exemplo, de 25% de jornada de salário e tiver sido dispensado antes, ele vai ter direito a 50%, né, desse período final. Ele vai ter direito a 75% do salário a que teria direito no período de garantia de emprego, na hipótese de redução da jornada de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. E aí ele vai ter direito à integralidade, né, do período referente à estabilidade, ou seja, como se tivesse de fato trabalhado, se a redução de jornada e salário for igual ou superior a 70%, ou na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, sempre que houver a suspensão, exemplo, 60 dias de suspensão, o trabalhador retorna às atividades laborativas, ele tem os 60 dias de garantia. Se ele retornou e foi dispensado no primeiro dia, ele vai receber a título de indenização esses 60 dias da mesma maneira. Isso é o que prevê a MP 1045, mesma regra que já havíamos aí nos acostumado, sobretudo na MP 936. E aí, pessoal, dois detalhes, na verdade, que são muito importantes. Na MP 936 e na Lei 14.020, muito se discutiu sobre a estabilidade, ou melhor, garantia de emprego, quando aplicado o 484A da CLT. Lembrando-lhes, o 484A, ele prevê aquela hipótese de rescisão do contrato de trabalho por comum acordo, situação em que trabalhador e empregador acordam a rescisão do contrato e esse trabalhador tem direito a metade do aviso prévio, ele tem direito a férias e 13º integrais, saca 80% do valor depositado na sua conta vinculada, recebe 20% de multa e não 40% da multa do FGTS e não tem direito a seguro-desemprego. E aí se discutia, neste caso, é aplicável essa rescisão aos casos de garantia de emprego? Uns diziam que sim, outros que não. Para sepultar essa controvérsia, a MP 1045 diz que sim, que é possível, né, que afasta a estabilidade, ou melhor, a garantia de emprego, a rescisão por comum acordo. Então, uma vez adotada, não há que se falar em estabilidade. E uma outra controvérsia, pessoal, que muito surgiu, diz respeito a quando se pode dar o aviso prévio, especialmente o trabalhado. Então vamos retomar aqui o exemplo que eu acabei de mencionar, daquele trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso por 60 dias, voltou a trabalhar. E vamos dizer que ele tem agora elaborado ali os primeiros 30 dias e que tenha sido dado a ele o aviso prévio, faltando ainda os 30 dias. Essa atitude do empregador está correta? Não, ela está absolutamente equivocada. Por quê? Não precisaríamos nem da súmula 348 que assim prevê. Mas qual que é a lógica dessa garantia de emprego? Fazer com que o trabalhador que se sujeitou a essa suspensão, no meu exemplo, receba 60 dias ainda que de forma indenizada, se ele for injustamente dispensado antes do curso da sua garantia de emprego. E, além desses 60 dias, que no meu exemplo ele teria de garantia de emprego, ele faz jus de qualquer maneira ao aviso prévio. Então vamos dizer, né, que ele tem direito a 60 dias de garantia de emprego mais 30 dias de aviso prévio. Se no 30º dia de garantia de emprego eu concedo aviso prévio, ao invés de receber esse total de 90 dias de remuneração, ele vai receber apenas 60, porque os 30 últimos dias da garantia de emprego vão coincidir com os 30 dias de aviso prévio, no meu exemplo, e aí estará sendo sonegado a esse trabalhador 30 dias de remuneração, o que de maneira nenhuma pode ser aceitado. Então o TST, até em diversos outros contextos, né, garantias e estabilidades de emprego prevista na nossa legislação, né, já sumulou, por meio da súmula 348, esta impossibilidade de concessão do aviso prévio da fluência da garantia de emprego. Então fique ligado aí nesta dica. E já caminhando aqui mais para a parte final, pessoal, nós temos algumas disposições que envolvem o aposentado e a gestante, que é importante aqui a gente ressaltar. Eu até, muito tempo atrás, no Instagram, quando da edição da MP 936, ela não tinha uma previsão específica sobre o aposentado e eu soltei até uma informação de que entendia, então, que ele não poderia, né, sofrer nenhuma dessas incidências, né, de redução de jornada de salário ou suspensão do contrato. Por quê? Porque ele não tem direito ao benefício. Mas e aí? Poderia ou não poderia? Aí há
MP 1045 esclareceu algo que foi a nossa conclusão. Ok, o aposentado pode ter o seu contrato suspenso, pode ter sua redução de jornada e salário, desde que seja dada a ele uma ajuda compensatória no valor equivalente ao bem, né, ao benefício que ele poderia receber se não fosse aposentado. Então, aí muito importante. E detalhe, se o empregador no ano calendário 2019 oferiu mais de 4.800.000 reais, esse aposentado, além desse equivalente do bem, tem direito a 30% do seu salário, ok? Então, regrinhas do aposentado. E envolvendo a gestante, era outra dúvida. A gestante pode participar, não pode? Como é que fica a licença maternidade junto com esse benefício? MP número 1045 esclareceu de uma vez por todas essa situação. Podem participar do programa. Quando fizer jus ao salário maternidade, este benefício, né, dado pelo governo, será interrompido. E detalhe muito importante, estabilidade. A gestante tem estabilidade, certo? Desde a concepção até 5 meses após o parto. Lembrando que a licença maternidade é de 120 dias e não se confunde. Então, essa estabilidade ela tem que ser somada à garantia de emprego prevista na Lei 1045. Elas não se sobrepõem. Então, terminada a estabilidade da gestante, inicia-se a garantia de emprego em virtude de uma dessas medidas que, porventura, tenham sido adotadas e somente após isso pode haver, né, a concessão aí do aviso prévio. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo, que ele tenha sido direto e esclarecedor. Me coloco à disposição de vocês, não só aqui no YouTube, mas nas minhas demais redes sociais, para o esclarecimento de dúvidas, para o debate, para a troca de informações. E renovo aqui o convite. Se você ainda não se inscreveu no Descomplicando o Direito do Trabalho, se inscreva agora, ative o sininho e curta este vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo, um grande abraço.